Seção 4ª. Da audiência de instrução. Artigo 36. Quando for necessária a designação de audiência de instrução, deverão ser expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento, nos termos do artigo 98, parágrafo único. Parágrafo 1º. A intimação das partes para comparecerem à audiência de instrução deverá observar antecedência mínima de 15 dias quanto à data de comparecimento. Parágrafo 2º. As partes deverão apresentar o rol de testemunhas até 10 dias antes da realização da audiência de instrução, com a indicação do nome completo, do endereço e, quando conhecidos, dos dados relativos à qualificação. Parágrafo 3º. Somente poderão compor o rol de testemunhas pessoas no pleno gozo dos direitos civis e que não estejam enquadradas entre aquelas impedidas judicialmente por parentesco ou afinidade até 3º grau. Parágrafo 4º. Havendo interesse das partes em que suas testemunhas sejam intimadas pelo CAU, UF para comparecimento na audiência de instrução, o pedido deverá ser formulado quando da apresentação do rol de testemunhas. Parágrafo 5º. A intimação das testemunhas para comparecerem à audiência de instrução deverá observar antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Parágrafo 6º. Não sendo formulado pedido de intimação das testemunhas a ser feita pelo CAU, UF, presume-se que as testemunhas serão conduzidas ao local da audiência de instrução pela própria parte interessada. Parágrafo 7º. Caso as partes ou testemunhas se encontrem em local distante da sede ou fora da jurisdição do CAU, UF competente para a condução do processo ético-disciplinar, o relator poderá determinar que os depoimentos ou testemunhos sejam tomados pela sede, UF mais próxima ou com jurisdição no local em que se encontrarem as partes e testemunhas, mediante encaminhamento de questionário e de peças processuais pertinentes. Parágrafo 8º. Caso uma parte ou testemunha esteja impedida de comparecer à audiência de instrução por motivo relevante, o relator poderá, em caráter excepcional e justificado, determinar que o depoimento ou testemunho seja convertido em questionário a ser enviado diretamente para a parte ou testemunha impedida, garantindo-se à parte contrária o conhecimento prévio e o aditamento do questionário, bem como o contraditório sobre as manifestações apresentadas. Artigo 37. A audiência de instrução é una e contínua, devendo ser concluída no mesmo dia, salvo necessidade de suspensão por motivo excepcional e justificado, hipótese em que a data de prosseguimento não poderá ser superior a 15 dias da data de início. Artigo 38. A audiência de instrução será conduzida pelo relator, facultando-se a participação do coordenador da sede, UF. Parágrafo único. Na hipótese de participação do coordenador da sede, UF, esse poderá, a critério do relator, conduzir a audiência de instrução. Artigo 39. Instalada a audiência no dia e hora designados, as provas orais serão produzidas ouvindo-se, nesta ordem, o denunciante, as testemunhas arroladas pelo denunciante, as testemunhas arroladas pelo denunciado e o denunciado. Artigo 40. O depoimento pessoal do denunciante deverá ser iniciado mediante indagação sobre o nome completo, idade, estado civil, número no CPF, número do documento de identificação, naturalidade, filiação, endereço residencial completo, grau de escolaridade, profissão, endereço profissional completo e, na sequência, sobre os motivos da denúncia. Artigo 41. A inquirição das testemunhas deverá ser iniciada mediante questionamento sobre o nome completo, idade, estado civil, número no CPF, número do documento de identificação, naturalidade, filiação, endereço residencial completo, grau de escolaridade, profissão, endereço profissional completo e, na sequência. Inciso 1º. Se tem conhecimento do dever de dizer a verdade. Inciso 2º. Se há algum impedimento legal por envolvimento com as partes.
Inciso terceiro. Se tem interesse no caso. Parágrafo 1º. O relator poderá, a seu critério, ouvir outras testemunhas além das arroladas pelas partes. Parágrafo 2º. As partes poderão fazer perguntas ao depoente ou às testemunhas, devendo dirigi-las ao relator, que, após deferi-las, fará o questionamento. Parágrafo 3º. É facultado às partes requerer o registro em ata das perguntas indeferidas. Artigo 42. É vedado à testemunha que ainda não foi inquirida assistir ao depoimento ou testemunho de outrem. Artigo 43. O depoimento pessoal do denunciado deverá ser iniciado mediante indagação sobre o nome completo, idade, estado civil, número no CPF, número do registro profissional, naturalidade, filiação, endereços residencial e profissional completos, e, na sequência, após ser cientificado da denúncia mediante breve relato posto pelo relator. Inciso 1º. Sobre o local em que estava ao tempo da infração e se dela teve notícias. Inciso 2º. Se conhece o denunciante e as testemunhas arroladas, bem como o que alegam contra ele. Inciso 3º. Se conhece as provas apuradas. Inciso 4º. Se a verdadeira imputação que lhe é feita. Inciso 5º. Se, não sendo verdadeira a imputação, há algum motivo particular para atribuí-la. Inciso 6º. Sobre todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração, com inclusão de outras perguntas que se façam necessárias ao pleno esclarecimento do fato. Parágrafo único. As perguntas não respondidas e as razões invocadas pelo denunciado para não as responder deverão constar no termo da audiência. Artigo 44. Os depoimentos e testemunhos serão prestados verbalmente, salvo no caso de incapacidade física, permanente ou temporária, em que se utilizarão recursos técnicos disponíveis. Artigo 45. Os depoimentos e testemunhos serão reduzidos a termo e assinados pelos depoentes, pelas testemunhas e pelos membros da sede, UF presentes. Artigo 46. Havendo comprometimento na elucidação dos fatos em decorrência de contradição entre os depoimentos e testemunhos das partes e suas testemunhas, o relator poderá promover acariações. Seção 5ª. Das alegações finais. Artigo 47. Encerrados os atos de instrução, as partes serão intimadas para apresentar alegações finais no prazo máximo de 10 dias,